Bom, basicamente, aqui nós temos um jogo dos 7 erros, onde a intenção aqui desse jogo é você encontrar os erros da figura. Aqui é o menu principal do nosso jogo, onde tem instruções, créditos, level, que são as fases, e o play, para você dar play direto da primeira fase. Bom, nas instruções basicamente vai explicar como funciona o jogo. Você vai precisar apenas de um mouse para clicar no local onde você encontrar o erro. E quando você clicar nesse local, vai aparecer um X marcando o local. Depois que você marcar os 7 erros da figura, ela vai para o menu secundário, onde você vai escolher se vai prosseguir para a próxima fase, se vai repetir a fase ou se vai para o menu principal. Bom, aqui são as fases, são 3 fases. Aqui é o botão para voltar para o menu principal. E se você dar play direto, você vai iniciar a primeira fase. Vou dar um play direto aqui. Bom, você basicamente vai comparar essas figuras, a de cima com a de baixo. Por exemplo, aqui a bandeira, já é um erro. Você vai clicar no local onde está o erro e vai ser marcado com X. Aqui, por exemplo, o relógio, e assim vai. Você vai marcar os 7 erros e ao final dessas marcações vai aparecer um menu secundário aqui, que nem eu falei, para você ir para a próxima fase, para reiniciar ou ir para o menu. Aqui eu vou reiniciar para dar um exemplo. Reiniciei, as marcações desapareceram e você vai repetir a fase novamente. Esse botão aqui, menu, você vai direto para o menu. Aqui no menu level, você vai escolher a fase que você quer ir direto. Por exemplo, vou aqui para a fase 2. Aí vou achar os erros e vai ser basicamente igual a primeira fase. Quando você achar os 7 erros, ele vai para um menu secundário, onde você pode ir para a próxima fase. Vou aqui para a próxima fase, por exemplo. Aqui vai já a próxima fase, basicamente você tem que encontrar os erros igual a primeira e a segunda, e você pode também voltar direto para o menu. Aqui os créditos, e eu vou explicar um pouco aqui agora o código. Bom, aqui primeiramente aqui temos as variáveis booleanas, onde ela vai mudar para verdadeiro quando for satisfeita a operação. Por exemplo, essas variáveis booleanas aqui se referem aos botões do menu e os menus. Por exemplo, eu vou usar lá embaixo essa função aqui. Essa aqui. Mouse móvel. Essa função basicamente vai destacar as letras quando eu passar com o mouse por cima. Por exemplo, aqui, quando eu estiver nessas coordenadas e quando eu tiver com o mouse sobre essas coordenadas, que por exemplo a coordenada do botão play, essa função booleana mouse sobre play vai se tornar verdadeira. E quando ela se tornar verdadeira, lá na função do menu, esse botão play vai mudar para a cor branca. E quando o mouse não está sobre o play, essa variável vai se tornar falsa. E assim serve para as outras funções, para as outras variáveis aqui. Por exemplo, mouse sobre level, que é esse botão de level, mouse sobre instruções, que é o botão instruções. Assim funciona para todos os botões. Aqui temos outras variáveis booleanas que vai se referir à marcação do erro. Por exemplo, se eu for na coordenada correta do erro e clicar, por exemplo, essa variável aqui vai se tornar 1. E quando ela se tornar 1, lá na opção dela, ela vai ficar com X marcado. Vou explicar mais a fundo quando chegar à primeira fase. Esses aqui são vetores. Esses vetores basicamente vão desenhar o menu. Por exemplo, a opção menu é a variável dos botões do menu.
Aqui a função preload basicamente vai carregar as imagens do jogo e os sons, o áudio. A função Canva aqui, a função setup vai definir o tamanho da tela, que é o canvas. Aqui na função draw, ela vai mudar de tela, de acordo com o que eu pedi. Por exemplo, se eu clicar no botão play, por exemplo aqui, a tela 1, a tela sendo igual a 1, ela vai estar no menu, na tela do menu. Quando eu clicar no botão play, a tela vai se transformar no número 2. E a tela 2, por exemplo, é a tela da primeira fase. E assim vai com as outras telas. Por exemplo, tela igual a 3. Se eu clicar no botão level, a tela vai se transformar em a variável da tela vai se transformar em 3 e eu vou para a tela 3, que é a tela da fase do level. E assim serve para as outras telas. Basicamente, quando essa função aqui for satisfeita, ele vai para a tela que eu quiser. Aqui é a função menu, onde vai ser desenhado o menu. Bom, como eu falei, aquele vetor vai desenhar o botão no menu. Então aqui eu chamei o vetor e desenhei os botões. E para destacar o botão play, por exemplo, aquela variável booleana, mouse sobre play, quando ela for verdadeira, esse botão de preto vai ficar branco. E assim funciona para os outros botões. A função level, que é a função do menu level. Também eu desenhei com imagens o fundo do menu, e essas imagens aqui são basicamente essas imagenzinhas aqui, que são as imagens prévias do jogo. Também eu desenhei aqui com vetor, também desenhei com vetor aqui os botões level 1, level 2 e level 3. E igual no menu, essa função mouse sobre level 1, sobre level 2 e sobre level 3 vai apenas destacar a letra quando ela se tornar verdadeira. Também serve para o botão voltar, esse botão aqui, botão voltar. Tá lá no final do código descrito como é feito o botão voltar, mas basicamente é a mesma coisa. Eu vou desenhar o botão voltar com a função texto, e basicamente quando eu tiver com o mouse sobre ele, ele vai mudar a cor do texto para branco. A fazinho também funciona da mesma forma. Com as imagens eu desenhei a fase, e aqui está como fixar o erro. Por exemplo, aquelas variáveis booleanas x1, f1 igual a 0, que estava lá no começo do código, basicamente quando eu clicar nessas coordenadas que estão descritas lá no final do código também, quando eu tiver com o mouse sobre as coordenadas e clicar, essa variável aqui vai se transformar de 0 em 1. E quando ela for igual a 1, vai ser desenhado um X no local do erro e vai ficar fixo. Esse X só vai desaparecer quando essa variável for igual a 0. E basicamente eu fiz o mesmo para as outras fases. Só repliquei o código. E aqui também, quando você termina a fase, essas variáveis tem que todas ser igual a 1. E se todas for igual a 1, quer dizer que a fase foi terminada. Então vai aparecer o botão, o menu secundário lá, né? Que é aquele menu que você pode escolher seguir para a próxima fase, voltar para o menu e reiniciar a fase. E basicamente eu desenhei seus botões com vetor também. E basicamente aqui é para destacar os botões, igual eu falei no menu. Aqui é a segunda fase também, basicamente eu fiz com o mesmo jeito da primeira fase.
que é a terceira fase também. Eu repliquei o código e mudei as coordenadas. Aqui é a função mouse móvel, né, que vai destacar a letra e vai vai destacar a letra, por exemplo, aqui eu expliquei no começo do código. Se o mouse estiver nessas variáveis, a letra vai ser destacada, e também ela serve para no futuro, aqui, por exemplo, na próxima linha de código, que é mouse clicker, eu saber onde o mouse está. Por exemplo, mouse pressed. Se a tela for igual a 1, por exemplo, a tela é igual a tela 1, que a tela é menu, e eu tiver com o mouse sobre play, que a gente sabe as coordenadas desse mouse, lá na função mouse móvel, onde vai mostrar onde está o mouse, e vai transformar a função, a variável mouse sobre play em verdadeira. Se a tela for igual a 1 e a função mouse sobre play for verdadeira, e eu clicar nela, ela vai para a tela 2, que é a tela da primeira fase. E aqui também, se a tela for igual a 1 e o mouse estiver sobre level e clicar, ela vai para a tela 3, que é a tela das fases. E assim serve para as outras funções. Aqui é em relação ao menuzinho que aparece quando eu termino a fase. Esse menuzinho aqui. Deixa eu compor essa. Serve para esse menu. Por exemplo, quando eu termino a fase e passo para a próxima fase, essas marcações de desaparecer. Então, se a tela é igual a 2 e mouse sobre a próxima fase e for clicado, todas essas variáveis aqui, x1, f1, que estava igual a 1, marcando x, e as outras, tem que se transformar em 0 para essas marcações desaparecerem. Então, quando eu clico em próxima fase, automaticamente vai mudar para a tela 4, que é a fase 2, e todas essas variáveis vão se transformar em 0. Assim serve para as outras fases. E os outros botões, por exemplo, aqui também na fase 1, você aperta no botão reiniciar, essas marcações todas têm que desaparecer. Então, se eu estiver na tela 2, que é a tela da primeira fase, em mouse sobre reiniciar, e todos esses x que forem igual a 1, e eu clicar em reiniciar, eles todos vão se transformar em 0 e vai desaparecer as marcações. E assim serve para as outras fases e para os outros botões. Basicamente. E aqui são as variáveis do erro, por exemplo. Desse primeiro erro, ele está na coordenada x45 e assim vai. Isso aqui basicamente é para descrever onde as coordenadas da onde tem o erro. E se essa coordenada, se tiver com o mouse sobre essa coordenada e clicar, a variável x1 f1 vai transformar em verdadeira e vai marcar o erro. Assim serve para os outros erros. Para todas as fases eu repliquei. Basicamente é o mesmo código e mudando as coordenadas para onde está o erro. E aqui são os efeitos sonoros de jogo, que eu carreguei lá na função preload, que é essa efeito sonoro de quando clica nos botões do menu e quando clica no erro. Basicamente tem um somzinho para cá, um áudio para cá. Eu repliquei aí para todas as fases. Aqui a função instruções, que está lá no menu principal. Instruções, eu basicamente usei a função texto para poder escrever o texto das instruções. E aqui também créditos, a mesma coisa. E aqui é a função do botão voltar, que nem eu expliquei, que estava no final do código. Basicamente eu escrevi o botão voltar,
com a cor cinza, e quando o mouse estiver sobre ele, ele vai se transformar em branco, a cor dele branca. E aqui é a função voltar para o menu, que está na fase. Mesma coisa, mesma coisa que eu fiz para o botão voltar. Eu apenas desenhei o botão menu aqui nas coordenadas em todas as fases, e quando o mouse estiver sobre ele, ele vai mudar de cor. Basicamente o jogo é isso. O jogo em código.